Então, Stephanie, obrigado por participar aqui do nosso podcast, agora em português. A gente ouviu muitas coisas boas de você, então tenho certeza que tem muita coisa para a gente falar aí que o pessoal vai gostar de ouvir. Com certeza, obrigada pelo convite aqui. Sempre bom estar falando, né? Ainda mais em português, que agora eu não falo muito. Então Aham, é sempre bom estar ajudando aí a galera também no Brasil, né? E podendo transmitir, né, as coisas também que acontecem por aqui. com certeza. Conta pra gente como começou a tua carreira no tênis, por que tênis, de onde você é, como que você veio parar na Divisão 1 aqui em Ohio, como que foi sua trajetória? Sim, eu assim, na verdade, joguei todos os esportes que eu podia quando criança, né? O que eu acho que aconteceu com muita gente, né, no Brasil. E tênis foi uma coisa que foi de realmente, assim, na última... Uma das coisas que eu fiz, que eu estava lá numa aula do meu padrasto, e eu peguei a raquete e fui bater uma bola, só brincando mesmo. E aí o meu primeiro treinador, o Marcelo Machado, em Brasília, me viu e falou: "Ó, você vai ter que vir jogar um tênis aí com a galera na academia e tal, né?" Então foi assim que eu mais ou menos comecei, e foi ficando bem sério assim já bem rápido, né? Eu sempre tive, eu acho, uma facilidade para esportes em geral, e o tênis foi uma daquelas coisas que eu peguei a raquete, bati uma bola, alguém viu e falou: "Nossa, então, né, você tem que vir jogar aí." Então, assim, e eu sempre sou muito grata por isso, porque eu realmente nunca tive que pagar um treino de tênis na minha vida, é, porque senão eu não jogaria tênis, essa é a verdade. Então, eu acho que já desde o começo eu fui muito, né, eu tive essa sorte, pode-se dizer, mas eu tive sempre as pessoas que ficaram, né, que estavam lá para ajudar e deram esse apoio, mais realmente, né, financeiramente, claro, os pais um pouco, né, mas eu tive esse apoio de realmente estar com as pessoas certas e no lugar certo, e foi assim que eu comecei mesmo. Então, o resto é mais ou menos que, né, foi uma coisa que a gente quis fazer, eu quis ser profissional e eu joguei profissionalmente com 16 anos. É, ganhei uns pontos na WTA, cheguei a 950 do mundo, mas é aquela coisa do Brasil, né? Você não tem dinheiro para ir jogar os torneios, não tem dinheiro para viajar, e você acaba tendo que botar o plano B em ação. E foi isso aí que aconteceu. Eu perdi meu patrocínio depois de um ano de jogar no circuito, e a melhor opção foi vir para os Estados Unidos, jogar Divisão 1, né, e fazer a educação gratuitamente, né? Então, eu acho que tiveram muitas pessoas assim como eu também, e essa é a realidade ainda, eu acho que até hoje, né, no Brasil. Então, mas eu realmente fui sempre muito grato por isso. O tênis é uma parte da minha vida que me ensinou quase tudo que eu sei hoje, como atleta, como treinadora, e o que eu tento passar também para as minhas atletas, né? Então, é muito importante. E você veio para os Estados Unidos, você veio sozinha ou você veio com alguma ajuda? Alguém te ajudou? Sozinha, como a gente fala, né? Sou eu e Deus. Sem falar inglês, eu não falava inglês. Eu conseguia falar a palavra pizza, que era a mesma coisa. E, e realmente foi assim, cara, você tem uma bolsa completa, você quer ir jogar? Eu tive, né, duas faculdades que eu fiquei mais interessada, e eu acabei decidindo ir para Wichita State, no Kansas. Joguei de divisão 1, fui, né, ao mesmo tempo com as meninas, tive sorte também de ter as teammates que eu tive. A gente estava na mesma página, querendo os mesmos objetivos. A gente ganhou conferência 3 vezes dos 4 anos que eu estava lá. A gente foi para os Nationals. Eu tive o privilégio de ganhar a única partida que nos levou à segunda rodada dos nacionais. Então, assim, essas experiências, esses momentos inesquecíveis, né? Mas foi bem difícil, assim, no começo, sem falar inglês. Eu tinha uma dor de cabeça todo dia pelos primeiros 3 meses, tentando, né, traduzir na cabeça, tentando pensar em português, traduzir de novo para o inglês. Então, mas tudo era muito fascinante, tudo era muito novo. Então, assim, essa foi só uma coisa que, né, você tem que aprender, mas todo o resto foi excelente, excelente. Pô, que legal.
você comentou de aprender muito, né? E a gente aqui na Athletic School, a gente a gente quer falar sobre isso mesmo, né? Não só a questão do técnica dos esportes e tudo mais, mas você acha que essa dificuldade que você teve te ajudou a ser uma atleta melhor também? Com certeza. Eu sou meio old school, como a gente fala aqui. Eu, eu acredito que você tem que passar por algumas coisas para você poder crescer, né? Eu acho que tudo dado à mão, assim, tudo grátis, não faz você a mesma pessoa, né? Eu acho que você realmente tem essa pele mais grossa por ter passado pelas coisas que você passou e também para poder ensinar e para poder ter mais persistência, né? Eu acho que porque algumas vezes, não muitas vezes, não dá certo e você fica naquela, e agora, o que é que eu faço, né? Eu vou conseguir fazer isso, vou seguir, eu vou, né? Ou eu vou desistir e tentar outra coisa. Então, eu acho que os struggles, né, que eu tive, os momentos realmente difíceis, realmente são o que me fizeram continuar. Eu tô aqui hoje podendo dar essa opção, né, e essa oportunidade para as outras meninas como eu, que chegaram também de outros países, né? O meu time é quase todo internacional, eu tenho 8 meninas internacionais e uma americana. Então, assim, de poder dar essa oportunidade para as meninas é uma coisa excelente também, que você, né, eu acho que o reconhecimento é muito mais disso, de poder, né, dar de volta para alguém do que as outras coisas. Então, eu acho que os problemas, os obstáculos são realmente o que faz a pessoa. Ah, legal. E você falou de dar de volta o que você recebeu, e aqui a gente fala bastante de compartilhar o conhecimento, de ler e compartilhar com as pessoas, o que a gente aprende, o que a gente fala com as pessoas. Você teve alguma ajuda aqui, alguma pessoa que te ajudou bastante? Ou, enfim, assim, você... Algum mentor, Yeah. alguma coisa do tipo? Com certeza, eu acho que em diferentes momentos, né, em diferentes coisas também, meus coaches sempre foram muito presentes, e os coaches no Brasil também. É, aprendi bastante, muita coisa com os coaches americanos aqui, mas eu também sempre aprendi muito com os meus coaches do Brasil. E um deles, na verdade, até também faleceu agora por causa do Covid esse ano passado. Mas o Ernesto, que não era só eu, era muita gente, muitos atletas que ele tinha, que realmente foi uma escola da vida, assim, né? De aprender tanta coisa, não só como ser atleta, mas como ser um ser humano melhor, né? Eu acho que é isso que é o objetivo de todo mundo, que teria que ser o objetivo de todo mundo, né? De ter essa, olha, o tênis é uma coisa, para mim é uma parte da minha vida, mas não é tudo, né? Eu acho que você tem que ter esse equilíbrio de ter outras coisas na vida que vão te dar um prazer, né? De fazer que vai te fazer feliz, porque, né? Você não sabe quando vai acabar uma coisa e ter que começar outra, né? Nessa linha de passar para suas atletas, mais ou menos isso, e um pouco da sua experiência também, é, o que você procura nas suas atletas, quais características você procura desenvolver nelas, ou às vezes até quando você está recrutando, que tipo de características que você já procura? Esse tipo de eu preciso ter esse tipo de jogadora comigo para aí sim poder trabalhar. Com certeza, isso aí é a maior parte do recrutamento, né? Achar essas jogadoras que realmente são uma parte de não só dos meus valores, mas dos valores do time, da cultura do time. Então, para mim, as duas coisas, bom, tem umas coisas muito importantes também, mas para mim, o trabalho duro, né? O work ethic, que a gente fala, e a raça, porque eu acho que com dessas duas coisas você consegue tudo na vida. O resto, claro, é o respeito, né, à outra pessoa, é a integridade, né, é fazer as coisas certas, não só quando estão te olhando, mas também quando não tem ninguém vendo, né. Então, eu acho que para mim as primeiras coisas que eu realmente procuro numa jogadora é o trabalho duro, né, é o quanto elas estão, essa dedicação, o tempo de estar lá e de gostar também, porque isso é outra coisa, você não consegue fazer esse trabalho se você não gostar, se você não tiver paixão pelo esporte, né? Que acaba sendo realmente um trabalho que você não gosta. Então, eu acho que essa parte também. Então, é paixão, o trabalho mesmo duro da pessoa e a raça, né? Eu acho que a raça, como brasileiro, a gente sabe que tem que ter.
para sair, né, do Brasil. Vocês também estão aqui, então quem saiu e conseguiu ficar é porque teve algum momento de raça na vida que, né, que teve que dar um pouquinho a mais do que queria ou do que tinha e tá até aqui até hoje. Então, essas são as coisas que eu procuro numa jogadora. Nossa, bem legal. Eu tive a oportunidade de ser técnico aqui, mas era high school, era bem só por alguns meses. Mas o que eu mais gostava de ver mesmo era quando as meninas estavam com um brilho no olho, assim, tipo, de querer treinar, de ir atrás da bola. Acho que isso é bem importante mesmo. Talvez eu iria, se eu fosse ser técnico um dia, eu iria nessa mesma linha, eu acredito. A pessoa tem que, né, a gente fala gostar de sofrer, essa é a verdade, né? Tem que gostar de sofrer. Sim, com certeza. E eu te perguntar, e se você tem uma atleta que ela não, que você sabe que ela pode dar mais para você, mas ela não está trabalhando duro ou o work ethics dela não está legal, como que funciona o seu approach para tentar mudar isso? Sim, eu acho que essa parte aí eu acho que as jogadoras melhoram muito mais quando a comunicação também vem das outras jogadoras, das teammates. Legal. Então, eu acho que isso aí é a chave principal em qualquer programa. Eu falando, claro, né, sempre a mesma coisa e repetindo, e a pessoa sabendo quais as expectativas são, ajuda bastante. Mas eu acho que essa comunicação, quando tem as outras jogadoras fazendo o que elas têm que fazer, né, para conseguir esse sucesso, eu acho que essa é a melhor forma, maneira de você mostrar que é assim que tem que ser. É a cultura do time, de novo, como eu falei antes. Eu acho que essa parte de ter essa comunicação com as suas teammates vocês estão aí, gente? Oh, pausou. Essa parte de comunicação das suas teammates, quando vem delas, é muito mais importante. Então, é isso que eu tento fazer. As que já estão, né, têm que saber o que é esperado delas e elas mesmas têm que saber que se as outras não fizerem, também é um pouco, né, nas costas delas. Então, não é só, claro, a culpa sempre é minha né, as coisas sempre vêm para mim. As decisões sempre são minhas, mas ao mesmo tempo, eu acho que essa coisa de só estar o coach tentando falar isso para as meninas, né, e as outras não acreditarem, nunca vai para frente, porque não tem aquele aspecto da confiança mesmo, né, na confiança das jogadoras, a confiança no coach e a confiança no programa. Legal. Eu ia te perguntar, uma pergunta totalmente leiga, tá? Quantos atletas você tem no seu time hoje e, e como que funciona para a NCAA? Elas vão competir individualmente ou vocês competem em times também? Como que funciona? Sim, a gente, divisão 1, eu agora mesmo, eu tinha 9 na temporada passada, 4 delas se formaram, então o ano que vem agora chegam 3, então eu vou ter 8 jogadoras. O fall season para a gente aqui, de agosto até dezembro, até novembro, são os torneios individuais, então os torneios que todo mundo já está acostumado, você vai, né, você joga contra qualquer jogadora, não importa, isso aí é até dezembro. E aí a nossa temporada mesmo é de janeiro até maio, ou janeiro até o final de abril. E isso aí é quando você joga contra os times, outras universidades, no aspecto realmente do dual match, né? Você joga 3 jogos de dupla, quem ganhar 2 jogos dos 3 jogos é 1 ponto, e depois as meninas vão e jogam 6 simples, que é cada uma 1 ponto. Então é um total de 7 pontos no final. E acaba sendo o ponto de dupla acaba sendo realmente muito importante, porque é o ponto que pode ser, quando está 3-3, né? No final, pode ser o ponto que faz você ganhar o jogo. Então, a gente também faz muito disso, treina muito dupla. Uma das outras coisas que eu busco também nas jogadoras é uma jogadora que seja completa, não só de simples, mas que também já entre mais né, com uma confiança em dupla, porque a gente sabe que é muito importante. Então, realmente, como você falou, só para ter certeza que eu entendi, então, não adianta para você ter uma jogadora muito acima da média e as outras não acompanharem o nível, porque você tem que ganhar pelo menos ali 4 jogos para 3 Exatamente. jogos e a dupla para sair vencedora. Exatamente. Então é um pouquinho mais, né, um pouco diferente. Claro, o tênis é um esporte individual, mas você no college tênis, você, né, se eu perder né, a maioria das meninas ganharem, a gente ainda ganhou o jogo. Então não tem essa coisa de ego, né? Claro, todo tenista tem ego também, não tem isso, mas
mas é aquela coisa de você entender, né, a dinâmica do time. Se tiver, né, se eu estou tendo um dia que não está bom para mim, eu tenho que, né, ter certeza que a gente ganhe a dupla e que a gente possa ganhar os outros jogos de simples para poder ganhar o jogo. Então é mais ou menos assim que funciona. E volta muito no que você falou ali da cobrança entre elas, né? Entre as atletas, porque, enfim, se você ganhar o seu jogo e a sua teammate não tá dando o gás, não vai Com adiantar. certeza. É bem difícil, né? Você tá ali, ou você tá só ganhando para você mesma. Ninguém gosta disso, né? Você tem que estar lá, você tem que estar torcendo, você tem que estar fazendo as coisas fora da quadra também, né? Que faz muita diferença. Que seja ir tomar um café com a sua teammate e conversar de alguma coisa que ela não está, né, se sentindo bem ou o que seja. Então, assim, o meu trabalho é com certeza não só de treinadora, mas mentora, às vezes de preparadora física, às vezes de, né, um pouco de tudo, professora também. Então, esse suporte, eu acho, esse apoio que acontece fora da quadra é muito importante. Pô, legal. A gente tem estudado bastante essas pessoas que têm resultados muito bons, né? E a gente percebe que, normalmente, elas têm uma consistência muito grande, né? E, normalmente, quando elas estão indo mal, é quando esses atletas, os campeões, eles fazem alguma coisa que trazem eles de volta, né? Então, eu queria te perguntar se tem alguma coisa que você pensa, pô, o time não tá legal, tá dando tudo errado, tem alguma coisa específica que você procura fazer? Algum jeito que você procura agir ali com as suas atletas? Sim, eu acho que, né, para mim, eu não acredito nessa coisa de você, né, gritar ou tá muito botar essa atenção nas atletas, né? Eu acho que isso aí é parte já do que a gente faz, é parte do dia a dia. Eu acho que quando a gente está meio que nessa bad vibe, é sempre muito importante a gente voltar para o básico. E o básico é se divertir na quadra, né? O básico é você pensar nisso como se não fosse o seu trabalho. Claro que você ainda, né? As meninas têm bolsa, elas sabem da responsabilidade que elas têm, mas você nunca pode perder esse divertimento com o esporte que você tá jogando. Eu acho que com a gente, pelo menos no time, sempre ajudou muito nesses momentos aí mais difíceis de só baixar a cabeça, né, respirar e falar, ó, hoje vamos só se divertir na quadra. O que vocês, para mim, pelo menos eu sempre pergunto para elas o que vocês querem fazer, o que vocês precisam fazer. Então, os treinamentos não vêm só de mim ou do meu assistente, é delas também. Eu gosto que elas deem as sugestões, que, né, elas sabem melhor o que está faltando, o que precisa de mais e o que está bom. Então, eu sempre dou muita autonomia para elas também darem essas sugestões. Mas eu acho que no final do dia é o divertimento, é você ter aquela, né, o desfrutar do que você está fazendo. Porque se não tiver, é muito difícil. Uhum. Ah, legal. É, a gente não quer tomar muito seu tempo. Na verdade, a gente quer, mas a gente sabe Tem que compromisso. não pode. É, Nada. enfim, obrigado pra caramba. A gente tem uma pergunta final para você, que a gente quer saber como você define sucesso, como que você, não só em palavras, mas assim, como que você vê, aquela pessoa é uma pessoa que tem sucesso ou não, aquilo ali é uma pessoa que está falhando, o que sucesso quer dizer para você? Com certeza, eu acho que sucesso vem de muitas maneiras, né? Como eu falei, claro que vem como championships, né? Você ganha conferência, você vai para os nacionais, claro que vem dessa maneira, é o reconhecimento maior, eu acho que para os coaches também, na parte de competição. Mas eu acho que sucesso, para mim, realmente é ver as minhas atletas depois que elas se formarem, né? O que vai acontecer depois, sabe? Depois, 5 anos depois que elas se formarem. Elas estão ainda sendo cidadãs do mundo, como eu falo, né? E tentando, pelo menos, ser a melhor pessoa possível para as outras pessoas naquele círculo que elas estão influenciando. Então, para mim, o maior sucesso realmente é isso, é mais né, saber que elas estão seguras nelas mesmas e saber ainda que elas estão ajudando outras pessoas, porque isso eu acho que falta muito, né, no mundo, como a gente tem visto aí nesse último ano. Eu acho que a compaixão, essas coisas, né, eu acho que falam muito mais alto do que qualquer troféu ou qualquer, né, título de conferência. Então,
Claro que tem a parte competitiva, a gente quer ganhar, mas eu acho que o resto mesmo, a parte mais importante, como eu falei, depois do tênis, depois do esporte, é você ser uma pessoa decente, né? Você ser um cidadão do mundo e ajudar os que estão no seu círculo. Então, para mim, é o sucesso. Uhum. Pô, legal. A gente concorda muito com você. Eu acho que a gente está tentando mudar o mundo de uma maneira ali através do esporte, né? Que eu acho que a gente no esporte a gente tem um poder muito grande de influenciar as pessoas, né? E influenciar de uma maneira boa ou de uma maneira ruim, né? Então a gente tem que procurar fazer o que a gente pode para influenciar da melhor maneira. Mas, Com pô, certeza. obrigado demais por esses minutinhos. Quem sabe a gente não possa gravar um outro mais para frente. Com certeza. Me avisa se vocês precisarem. Eu sei que foi um pouco, né, tá sem tempo aqui, mas se vocês quiserem também aí depois, estamos aí disponíveis. E obrigada de novo pelo convite. É muito bacana aí a iniciativa também de vocês. Legal. E é isso aí, né? A gente vai mudando vai mudando o mundo no nosso próprio círculo primeiro. Sim, bem legal. Eu também agradeço o teu tempo. Você tem a definição de sucesso bem parecida que a gente acredita aqui. Foi bem legal falar contigo. O pouco que a gente conversou de ti, que a gente buscou informações, a gente só escutou coisa positiva, então a gente deseja todo sucesso também. E obrigado de novo pelo teu tempo. Nada, obrigada a vocês. A Valeu, gente se obrigado. fala. Tchau, Tchau, tchau. tchau.